Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando para mais uma aula do canal Informática Sem Frescura. E se você vem comigo até hoje, você já está bastante inteirado aí sobre o programa Excel. Se você acompanhou todas as aulas de Excel, se você acompanhou, prestou atenção e compreendeu, você já sabe muito mais Excel do que, sei lá, 90% das pessoas que usam o programa. Se você compreendeu essa ferramenta, com todas as nuances que a gente passou até agora, você com certeza já é um usuário de nível básico, mas quase migrando aí para o intermediário, porque tem muitos usuários que sequer sabem fazer uma fórmula de soma, ok? Então, pessoal, como prometido na aula anterior, hoje eu vou passar para vocês uma palhinha bastante básica, porém esclarecedora sobre como seria e como podemos fazer o uso de macros para automatizar algumas tarefas repetitivas nas nossas planilhas. E aí sim você vê o quanto de facilidade que nós temos ao nos tornarmos um usuário intermédio para avançado, né? De intermediário aí para avançado. Você vai ver aí quantas possibilidades você pode abrir. No primeiro momento, vou explicar para vocês então o que seria macro, de uma maneira simples e simplificada e redundante também, por que não? Macro nada mais nada menos é do que a automação de tarefas, vamos dizer assim. Então, na prática, uma coisa que você tenha que repetir várias vezes, uma coisa que você tenha que fazer semanalmente, diariamente, que você precisa, enfim, fazer um processo repetitivo e que nós possamos criar uma rotina. Então a macro é isso, a macro é uma rotina automatizada de processos pré-configurados. Então imagina que você sempre tem que colocar negrito em algum lugar, você sempre tem que apagar um determinado número de colunas, você sempre tem que formatar alguma área de uma determinada forma. Então, tudo isso pode ser feito através do uso das macros, ok? Então, no primeiro momento, a gente vai habilitar aqui o desenvolvedor, que provavelmente na sua máquina não está habilitado. Então, o desenvolvedor é uma aba própria, vamos dizer assim, como o próprio nome diz, para desenvolvimento. Então, a gente tem acesso aqui ao Visual Basic, às macros, enfim, gravar macros. Tá? Então, como é que eu habilito o desenvolvedor na minha planilha? Você vem no menu Arquivo, na faixa de opções Arquivo, opções, lembrando que eu estou utilizando o Excel 2010, mas a partir do Excel 2007 é bem similar, né? O 2013, honestamente, eu não lembro, eu estou usando o 2013 no meu trabalho, mas eu acredito que seja aqui também, nessa região. Mas enfim, pessoal, qualquer coisa, deixa um comentário, posta aí, dá uma procuradinha que vale a pena, tá? Então, menu Arquivo, opções, personalizar faixa de opções, e aqui no teu Excel vai estar desmarcada essa opção aqui, então você vai chegar aqui, vai marcar e vai dar o OK. E aí vai aparecer a guia desenvolvedor, ok? Perfeito, então. A guia desenvolvedor, então, tem uma série de possibilidades com as quais a gente vai trabalhar em seguida e eu vou mostrar para vocês, ok? Mas no primeiro momento nós vamos usar aqui a opção gravar macro, que também está aqui embaixo, ok? Então nós temos aqui embaixo também a possibilidade de gravar uma macro, que é a mesma que está aqui, ok? Beleza, então. Imaginemos que você trabalha aí numa empresa, ou até mesmo aí na sua casa, e você quer fazer um controle mensal da diferença entre os pagamentos de um mês para o outro, né, de contas variáveis, você quer saber. Então imaginemos aqui que você quer fazer aqui, beleza, o mês de agosto foi isso aqui. O mês anterior, que era julho, eram 85, 120 e 139,22, respectivamente, aqui a luz, a água e o telefone. Nesse mês de agosto, os valores são 76, 121, 160,32, ou seja, de luz nós gastamos menos R$9, de água nós gastamos mais R$1 e de telefone nós gastamos mais R$21. Então isso para a empresa é interessante, até mesmo para os custos de casa nós poderemos querer fazer
algum tipo de controle nesse sentido para ver a movimentação que a gente tem de dinheiro entre um mês e outro, né, no nosso custo variável. Então, isso é uma coisa que você tem que fazer a cada mês. E aqui colocamos uma bastante simplificado com apenas 3, né? Mas aqui poderia ser várias outras coisas, cartão de crédito, telefone fixo, telefone móvel, enfim, uma série de coisas e custos que a gente tem, parcelas, né? Algum tipo de serviço variável que a gente possa receber. Enfim, pessoal, tá? Então, imagina que a gente quer fazer sempre mês a mês isso aqui, ou seja, isso vai ser feito infinitamente durante todos os meses, durante todos os anos da empresa ou da tua casa aí. Então, ou seja, isso se configura numa tarefa repetitiva, correto? Então nós temos aqui um modelo e queremos a cada mês aproveitá-lo para o mês seguinte, ok? Então, na prática, nós podemos fazer o quê? Nós podemos transformar a criação dessa planilha para o próximo mês em um processo automatizado, através do uso de macros. Então, como nós faríamos isso? Nós viríamos aqui na opção gravar macro, lembrando que a gente habilitou a guia desenvolvedor aqui. Então, nós viemos na opção gravar macro, que também pode ser acessada aqui embaixo. Clicamos em gravar a macro, e aí observem que nós damos um nome para a macro. Recomendo com bastante veemência que vocês não deixem o nome da macro como padrão que está aqui, por exemplo, macro 1. Você não vai saber depois, quando você gravar mais macros, qual é a finalidade dela. Então eu recomendo aqui, ó, crie um nome que defina a macro em poucos, né? Em poucos caracteres. Então, por exemplo, cria mês seguinte. Observem que eu usei a opção aqui de usar a primeira letra maiúscula de cada palavra para separar, né, para dar o entendimento. Não usei caractere aqui do acento circunflexo. E como é um nome de macro, pessoal, nós não colocamos espaço. Você pode usar underline ou ponto se achar necessário, mas para mim eu considero esse aqui é o jeito mais apropriado, ok? Aqui embaixo nós podemos definir uma descrição, aliás, uma descrição do tipo macro que cria planilha para o mês seguinte. Escrevi em aramaico isso aqui, né? Ok? Um macro que cria a planilha para o mês seguinte, ok? Poderíamos, inclusive, definir uma tecla de atalho aqui para chamar essa macro mais para frente. Então, por exemplo, se você quiser colocar aqui um Q, no momento que você quiser chamar essa macro, utilizar o atalho Ctrl mais a letra Q, poderia, ok? Não vou utilizar num primeiro momento, não quero isso. Ok. Observem que aqui o nosso cursor mudou, o nosso ícone, perdão, mudou para esse formatinho de stop, ou seja, a macro está sendo gravada. O que vocês têm que entender é que uma macro não grava por tempo, ela grava por ação. Se eu ficar meia hora aqui falando com vocês no Excel e sem mexer aqui na planilha, sem fazer nenhuma ação concreta, ou seja, aqui eu estou movimentando o mouse, mas não é uma ação concreta. Agora, se eu clicasse aqui e selecionasse uma nova célula, isso já é uma ação. Então, na prática, a macro não é por tempo, ela é por ação. Então, nós estamos gravando ela, mas não quer dizer que você demore 5 minutos, 2 minutos para gravar uma macro, que ela vai demorar 2 minutos, 5 minutos para executar. Não, ela está gravando o processo, o passo a passo. Então, nós vamos gravar a macro seguinte. O que nós queremos fazer então? Nós queremos aproveitar essa planilha para o mês de setembro, correto? Então nós vamos fazer como nós faríamos manualmente. Para aproveitar essa planilha aqui para o mês seguinte, nós vamos clicar com o botão direito nela, vamos dar a opção mover ou copiar,
E aí eu vou usar a opção aqui mover para o final e a opção aqui embaixo criar uma cópia, correto? E vou dar o comando OK. Todos esses processos que nós fizemos foram gravados, ok? E aí o que acontece? Nós temos aqui o mês anterior, que já não nos importa mais, e temos o mês atual, que vai virar o mês anterior, correto? Que isso aqui, o mês atual vira o mês anterior no próximo mês, correto? Meio confuso, né, em termos de palavra, mas beleza. Então, o nosso mês anterior já não vale mais, vamos apagá-lo. E o nosso mês atual, nós vamos copiar e vamos colar no lugar do mês atual. E vamos limpar o mês atual, que é o mês com o qual nós vamos preencher com os valores das novas contas, ok? Então, vou dar um pause aqui. Nós poderíamos vir aqui e renomear esta planilha com o nome mês de setembro. Porém, esse nome ficaria padrão para os meses seguintes, para as planilhas seguintes, porque o Excel, a macro, enfim, ela grava tudo. Então, se nós escrevemos setembro, ela vai gravar a palavra setembro, ok? Então, não compensa nós mudarmos aqui o nome. Num primeiro momento, até nós temos um conhecimento mais aprofundado do uso do Visual Basic for Applications, que aí sim nós conseguimos manipular de uma melhor forma as macros. Então, é da forma que eu faço. Eu gravo pequenas macros e adapto elas no braço, ou seja, no código lá dentro do Visual Basic, que eu vou mostrar para vocês depois, eu adapto as macros, ok? Então é o seguinte, gravamos a macro, deixamos tudo adaptadinho do jeito que queremos, vou dar um pause aqui e a macro está gravada. Acabamos de criar uma rotina automatizada. Qual seria ela? Copiar o mês anterior, a planilha do mês anterior, apagar os dados do mês anterior e mover os dados do mês atual para o lugar do mês anterior, que é o que acontece. Então nós podemos vir aqui agora e mudar o nome da planilha manualmente. Como é que muda? Podemos dar um clique duplo sobre a região aqui de nome com o botão esquerdo do mouse, ou podemos clicar com o botão direito e usar a opção renomear. Também é possível. Setembro. Ok? Então, aqui nós viríamos e colocaríamos os novos valores. R$100, por exemplo, 95 e 121,22, por exemplo. Tá, pessoal? Então, olha como ficou simples a partir do momento que nós não precisamos mais movimentar essa planilha para uma próxima. Como assim? Observe, então, aqui, ó. Eu tenho essa opção aqui na guia desenvolvedor, que a gente acabou de habilitar. Eu tenho aqui a opção macros. Vou clicar aqui. Observem, lembram o nome da macro que eu acabei de criar? Chama cria mês seguinte, correto? Então tá aqui ela. Essa macro executa a cópia da planilha atual para uma nova, limpa e coloca os novos valores. Vamos testar ela? Então olha só. Nós fizemos isso da planilha de agosto para setembro, certo? Agora vamos fazer na planilha de setembro para novembro, para outubro, perdão, estou errando os meses aqui. Então, mais uma vez, cliquei aqui na opção macros, que também pode ser acessada através da opção das teclas de atalho Alt, mais a função 8 lá em cima, a tecla F8, ok? Também abrimos aí as possibilidades de macro. Então, eu vou dar um executar. Então tá aí a cópia da planilha. A única coisa que eu não tinha previsto, por um lapso aqui, eu não lembrei, é que é o seguinte, ele sempre vai copiar a planilha da qual a gente estruturou a macro. Então a gente copiou de agosto. Observem que ele mais uma vez fez a cópia da planilha de agosto, ou seja, nós temos que fazer uma pequena modificação interna lá, e aí eu já vou aproveitar para mostrar para vocês dois recursos interessantes, que é mexer direto na parte, vamos dizer assim, do Visual Basic ali, né, no editor de códigos mesmo do Visual Basic, tá?
Então o erro aqui se deu por isso. Olha, observem, ele copiou, beleza, fez tudo certinho, criou uma nova planilha que nós podemos movimentá-la para cá, renomear ela com o nome correto, que é outubro, né, a nova planilha. A única coisa é que os valores aqui não ficou correto, então nós teremos que vir aqui no valor do mês atual, copiá-lo e colá-lo no mês anterior aqui, para que a planilha funcione da melhor forma e para que possamos alimentar o novo mês, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês então essa macro, né, que a gente acabou de gravar. Então olha só, vamos abrir aqui o Visual Basic. Tem duas formas de a gente visualizar o código da macro. Abrindo aqui o Visual Basic, e aí ele vai nos mostrar que pode acontecer aqui dos módulos estarem fechadinhos assim. Então você clica aqui para expandir o módulo, ok? E aí você vai visualizar o módulo aqui. Olha só, observem aqui a nossa macro que a gente acabou de criar. Cria mês seguinte, as observações que a gente colocou, ó, cria mês seguinte macro. Macro que cria planilha para o mês seguinte. Então observe aqui que a gente colocou esse código aqui se montou sozinho, mas nas próximas aulas, quando a gente terminar a informática básica, eu me comprometo aí a passar para vocês toda uma introdução prática, né? Não vamos entrar na teoria, nós vamos para a prática mesmo, da parte de construção aí de rotinas aí em Visual Basic mesmo, trabalhar aqui dentro. E hoje eu já vou dar uma palhinha disso para vocês, para adaptar esse código para que ele fique mais simplificado, ok? Então olha só que interessante, aqui, esse código aqui é o que executa a cópia da planilha. E aí eu já adianto para vocês que é exatamente essa linha aqui e o início dessa aqui que nos atrapalha no sentido dela copiar apenas toda vez a planilha de agosto. Sheets, né, planilha de agosto, selecionar a planilha de agosto. E com a planilha de agosto a gente copia ela depois da planilha número 1. Por isso que ela ficou no meio aqui, observem, né, que eu movimentei ela aqui para vocês. Mas enfim, vamos esquecer um pouco essa parte de técnica e teórica. Como é que nós poderíamos fazer para essa macro ficar melhor, para ela ficar mais legal? E aí eu já espero plantar na cabeça de vocês uma pulguinha aí, para que vocês estudem os próximos módulos de Visual Basic for Applications do Excel que a gente vai ver. Tá? A gente vai passar aqui a parte do Office básico, que a gente já viu o Word, então a gente está vendo o Excel, a gente vai ver o PowerPoint, e aí provavelmente em seguida a gente já vai ver aí o Visual Basic for Application do Excel, né, construir as macros mais avançadas, vamos dizer assim, para que a gente possa construir planilhas bastante personalizadas, ok? Mas primeiro me comprometi em passar o básico, então nós vamos passar o básico do Excel e também do PowerPoint, ok? Então tá. Só para mostrar para vocês como isso aqui é legal e como nós podemos personalizar, que nós podemos fazer o seguinte. Aqui ó, a gente está mandando selecionar a planilha de agosto, então eu não quero isso. Eu já estou começando a personalizar o código, observem. Então com a planilha de agosto a gente quer copiar ela. Olha só o que eu vou fazer aqui com o Excel. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar aqui para um parâmetro importante e muito utilizado no Visual Basic, que é o Active Sheet, que é a planilha ativa. Então, olha só, eu só mudei aqui o início do código, que aqui estava dizendo para copiar a planilha de agosto, correto? Vou voltar aqui para vocês visualizarem. Ok? Estava isso aqui. A gente vai modificar o código para Active Sheet, ou seja, a gente está mandando copiar a planilha ativa. E aí você já vai entender por que a gente está fazendo isso, mais para frente. Calma. E aqui eu vou fazer uma outra coisa interessante. Nós vamos mandar agora, nós vamos construir um nome para essa planilha. Então olha só que legal. Aqui nós vamos fazer o quê? Nós vamos gerar uma input box. Isso aqui é para você ficar com gostinho do que a gente pode fazer no Excel, ok? Usando o Visual Basic. É uma loucura. Input box, e aí nós vamos chamar aqui
o nosso prompt, que é digite o nome da planilha nova. Ok? E aqui vamos botar entre parênteses mês. Então, vamos fazer diferente. Vou fechar aqui. Vírgula. O nosso título vai ser mês seguinte. E vamos fechar aqui. Tá? Um errinho básico aqui, por quê? Porque eu tenho que definir agora um parâmetro. Essa input box tem que ser um parâmetro. Então nós vamos definir aqui. Vamos definir uma variável aqui. Tá? E aqui nós vamos usar nome igual input box, ok? Então nós vamos definir aqui que o parâmetro que a input box retornar vai carregar, enfim, vai dar valor ao atributo nome que a gente acabou de criar aqui, essa string, ok? Então olha só que interessante. Agora nós vamos usar aqui mais um códigozinho. Então nós vamos usar active sheet ponto name igual nome, que é nada mais, nada menos do que o que vai ser implementado com o nome que a gente der para a planilha. Então olha só, se der tudo certo, se eu não programei, se eu não fiz nenhuma linha em desconformidade, provavelmente no próximo momento que nós executarmos essa rotina, ela já vai copiar da planilha atual, que seria outubro, e vai nos pedir para digitar um nome para essa nova planilha que a gente criar, ok? Então vamos simular aqui o mês de outubro, que nem chegou ainda. Vamos simular aqui que foi gasto 95,30, 102,36 e 165,21, ok? Então, beleza, terminamos aí o mês de outubro, queremos criar uma nova planilha para o próximo mês, ok? Então observa aí. Vamos aqui nas macros e vamos executar a macro que a gente acabou de alterar alguns detalhes nela. Ah, olha só que legal. Digite o nome da planilha nova. Qual é o nome? Nós fizemos o mês de outubro. Depois de outubro vem novembro, correto? Novembro. E vamos dar um OK. Ah, observem aqui, pessoal. Acabamos de criar uma planilha, agora sim, com base nos valores aqui de outubro, já com o nome correto, através de uma input box, ok? Então, olha que bacana isso, eu lembro como fosse hoje a primeira vez que eu implementei esse tipo de código e eu ria sozinho. Então, quando a gente estudar o Visual Basic for Applications do Excel, é isso aqui que a gente vai ver. A gente vai aprender a transformar o Excel em um pequeno programa com o qual a gente pode personalizar praticamente tudo. Olha só, vamos simular mais um aqui para você ver como ficou fácil. 100, 150, 32, ok? Então observe, próximo mês, correto? Aqui, ó, macros. Executar. Olha só, digite o nome da planilha seguinte, da planilha nova. Mês seguinte, aqui o título, olha que legal. Então, depois de novembro vem o quê? Dezembro. Ok? E vamos dar um OK. Observem aqui que ele criou uma planilha novinha com o nome dezembro e utilizando, aproveitando os dados aqui, ó, do mês atual, do mês de novembro. Então, pessoal, olha só que bacana isso, ok? Para botar a cerejinha no bolo, para que você veja mesmo como é legal isso, olha só, agora eu vou mostrar para vocês aqui como criar um botão. E isso
é a cerejinha do nosso bolo aqui. Vamos aumentar aqui a altura da linha 1 e vamos vir aqui e vamos usar aqui a opção botão. Vou desenhar aqui o meu botão aqui à direita de contas mensais. Olha só, ele já solicitou para que eu adicione, para que eu vincule esse botão a uma macro. Qual macro a gente fez? A macro cria mês seguinte. Cliquei nela e vou dar o comando OK. Olha só, criamos um botão que nós vamos dizer aqui, ó, cria mês. Vamos colocar para não ficar tudo junto. E vamos aqui alterar um pouquinho para que fique visualizável, né, o nome. Então, olha só, na prática, o que a gente acabou de fazer? A gente acabou de criar um botão. Vamos mudar aqui, eu vou personalizar um pouquinho aqui só para ficar mais interessante. Botar um negrito, aumentar o tamanho da letra um pouquinho aqui. E OK. Olha só que legal. Agora, quando nós quisermos criar um próximo mês, nós não precisamos sequer vir aqui e dar o comando macros para visualizar as macros. Nós podemos estar em qualquer guia, porque nós podemos usar esse botão que a gente acabou de criar e vincular a macro. Cria novo mês. Então, olha só. Cliquei aqui. Olha que legal. Está puxando a input box que a gente criou lá manualmente, porque isso a gente não consegue criar através de macro, mas é aí que está o grande barato. A gente utiliza as macros para facilitar e para criar as rotinas mais simplificadas e complexas, e através do uso do Visual Basic, digitando direto lá no Visual Basic, através das linhas de código, a gente refina isso e transforma o Excel em um programa bastante intuitivo, bastante prático. Ok? Então vamos colocar aqui o próximo mês, que seria janeiro nesse caso. E OK. Então observem que a gente acabou de criar aqui o próximo mês. Mais uma vez, lembrando que aqui ficou em branco porque a gente não havia alimentado o mês atual. Ok? Então, não havendo alimentação, é lógico que ele vai deixar em branco. E o botãozinho que a gente criou já veio junto de herança para a nova planilha. Ok, pessoal? Então, esse é o grande barato de usar o Excel com o Visual Basic e o grande barato de entender o Visual Basic, ok? Cabe ainda uma explicação básica. Se você fez tudo isso que eu mostrei para você, você deve salvar esta planilha, enfim, esta pasta de trabalho, com um novo nome em uma pasta de trabalho habilitada para macros. Porque senão você não consegue salvar, porque aqui a gente criou rotinas automatizadas. Então nós vamos ter que salvar essa planilha, mesmo que você já tenha salvo ela com um nome qualquer, ok? Nós vamos ter que salvá-la novamente, pode ser com o mesmo nome e no mesmo lugar. Então nós vamos clicar em arquivo, salvar como, e aí observem que eu já havia feito aqui um salvamento prévio, porém observe aqui o tipo, pasta de trabalho do Excel, ou seja, um arquivo comum de Excel. Então agora eu vou escolher aqui, ó, clicando em tipo, na opção aqui, ó, pasta de trabalho habilitada para macro. Porque você precisa sim habilitar esta planilha, esta pasta de trabalho, para que ela receba e para que ela execute macros. Ok? Então clicamos aqui, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel, e damos o comando salvar. E aí eu vou executar, eu quero lembrar, perdão, vocês que no momento que vocês executarem essa macro, o Excel de vocês vai abrir aqui uma região em amarelo pedindo se a gente deseja habilitar o conteúdo. No meu, se eu não me engano, não vai acontecer isso porque eu já desabilitei essas mensagens. Mas eu vou fechar aqui, vou buscar lá e vamos ver se vai dar essa mensagem. Mas eu acredito que não, porque eu desabilitei ela. Então observe que a primeira diferença é, olhem só aqui, ó, que veio esse ponto de exclamação aqui no nome, no ícone da planilha. Por quê? Para já ficar bem evidente que essa planilha ela tem macros, ou seja, ela tem automatização de rotinas. Vou dar um clique duplo nela
Ok, deu, acreditei que pudesse, não dá. Então olha só o que acontece aqui. O Excel percebe que tem rotinas automatizadas, então ele nos dá um aviso aqui dizendo que existem conteúdos e que nós podemos habilitar. Se você não habilitar aqui, as macros não vão funcionar. Então, se você não clicar aqui em habilitar, não adianta clicar aqui no botãozinho que você acabou de criar, que não vai funcionar. Olha só, se você vier aqui e fechar, olha só, estou clicando no botão aqui, olha só, não é possível executar a macro. Talvez ela não esteja disponível nesta pasta de trabalho, ou todas as macros estejam desabilitadas, que é o caso. Então, olha só, vou fechar, vou abrir ela de novo, e agora sim eu vou dar o comando habilitar. E aí, clicando aqui, a macro executa direitinho, bonitinho. Ok? Então, pessoal, é muito legal. Lidar com macros é isso, é você se tornar um pouquinho programador, um pouquinho bastante, tá? Porque você consegue criar planilhas fantásticas utilizando o Visual Basic, ok? Então, esse é o nosso compromisso. Espero que você tenha gostado da aula. Se você gostou, dá um joinha, adiciona aos teus favoritos, compartilha nas tuas redes sociais, enfim, divulga a nossa palavra, se inscreve no canal que vai ter muito mais aulas da onde veio essa. Lembrando que o próximo conteúdo é o conteúdo de PowerPoint e em seguida, provavelmente, se não houver alguma dúvida, alguma questão urgente aí, a gente já inicia no Visual Basic for Applications do Excel ali, para que você aprenda a construir planilhas mais elaboradas, ok? E é isso aí, pessoal. O canal Informática Sem Frescura agradece a tua paciência e a tua audiência. Um grande abraço e a gente volta dentro em breve.